Eu digo que o tempo é tudo e não é nada, já lhe disse, creio eu. Repare, nem sequer tem um nome só para ele, porque nas línguas latinas o tempo é a chuva e o tempo é o tempo. Eu explico. A minha família está há gerações no têxtil. Eu sou italiano e viemos para Portugal. Eu vim para Portugal com os meus pais para eles montarem uma fábrica têxtil. Portanto, tive que seguir a carreira têxtil. Mas na prática eu não gostava dos fios, eu gostava das máquinas. Aliás, vocês podem ver, não é? Isso, claro, que uma fábrica têxtil é um conjunto enorme de máquinas, isso, além da formação teórica, tive a formação prática. Até porque muitas vezes eu modificava as máquinas que tinha para os efeitos que eu queria. Quando era miúdo, fazia os meus brinquedos. 10 anos, fazia os brinquedos para os meus amiguinhos. Fui pai, fiz brinquedos para as minhas filhas. Elas não estavam muito porque, claro, elas gostavam mais de brincar com as bonecas. Não é? Depois fui avó, fiz para os meus netos. E ali, como eu via também rapazes, já começaram a gostar muito das minhas coisas. E agora que estou a dar à volta, faço os brinquedos para mim. Bom, o tempo é uma coisa... Eu costumo dizer que o tempo é tudo e não é nada. Mas, de facto, à medida que o tempo passa, o tempo vai ganhando importância nas pessoas. Ao mesmo tempo que passa mais depressa, porque nós quando somos miúdos o tempo nunca mais passa, e agora os meses são semanas, as semanas são dias e os dias são horas. Eu vou comprar todos os fins de semana uma revista e acho que comprei o dia antes, não é? E o Leonardo da Vinci tem uma frase muito interessante, dizia assim: não compreendo porque é que as pessoas dizem que não têm tempo, porque o tempo é a nossa memória. Portanto, nós temos imenso tempo. Há uns quantos anos, fui para Marvão. E o Marvão tem lá assim um castelo, com um empedrado como este. E temos que andar para não cair, olhar sempre para as pedras. Então, depois das tantas, está a olhar para baixo e vi no chão um motorzinho deste tamanho. Peguei nele, levei para casa, liguei-lhe 2 fios de uma pilha e aquilo começou a trabalhar. Então disse, bom, tenho que fazer qualquer coisa desse motorzinho. Então comecei a fazer um pequeno boneco animado, mexia. E depois o boneco animado cresceu, até ficar um enorme forte. Já tinha rapazes, né, netos, onde tinha aviões que se levantavam, soldados que se esperavam, uma guerra autêntica, que era uma coisa assim deste tamanho e desta altura. Comecei com um botãozinho. E o motor já esteve. A página tantas também os netos já foram crescendo, portanto já não tiveram tanto interesse em estar a brincar com esse forte. E a minha mulher estava sempre a dizer, epá, eu não quero uma guerra cá em casa. Eu não quero uma guerra cá em casa. De maneira que eu resolvi desfazer o forte. Ao desfazer o forte, fiquei com montes de motores, montes de peças, que eu não sabia o que havia de fazer. E então comecei a pensar a fazer uma peça qualquer para utilizar aquelas peças. E foi aquela máquina que viram agora, a do tempo, foi a primeira máquina que eu fiz. Mas claro, não é nada daquilo que vocês veem agora, porque as minhas peças evoluem com o tempo. Era muito mais simples, aliás, vocês podem ver a fotografia da máquina, depois mostro ali, não é? Pois. Não tinha, quer dizer, não tinha o acionamento com assopro, não tinha uma data de coisas, não é? E à medida que o tempo passava, eu tinha ideias e incorporava na máquina. Muitas das minhas peças são feitas assim, quer dizer, elas começam a ser feitas e depois crescem e só param quando não cabe lá mais nada. Muitas vezes tenho uma ideia e começo a montar essa ideia, segura com fita cola, com elástico, para ver se aquilo tem pés para andar, não é? E é mais ou menos assim que eu procedo com as minhas máquinas. No caso da máquina do tempo, foi mesmo pensar uma máquina do tempo. Mas há muitas máquinas que começam por uma ideia de um movimento mecânico. Eu olho para um bocado de ferro, ou uma lata, ou qualquer coisa, uma peça, ou para o motor que está no chão, engendro um movimento a partir dessa peça. Bem, quando esse movimento está feito,
começa a pensar uma história para esse movimento. E a partir dali é a história que lidera a construção da máquina.